Estou com o Robson aqui, CEO da Silverline, que veio diretamente no Brasil para mostrar para nós brasileiros que existem opções mais seguras no mundo, e não só em um mundo, em vários mundos, Europa, Inglaterra, que faz parte da Europa, Estados Unidos e outros países, mas para a gente tirar algumas dúvidas. Então é um bate-papo que eu vou ter aqui com o Robson, como se nós estivéssemos conversando no banco da praça. E o Robson vai aproveitar para responder e deixar mais claro, mais nítido para nós todos o que essas soluções fazem por nós, que estamos no paraíso, não é o paraíso, no inferno fiscal do Brasil, porque aqui se paga imposto para tudo. Então, Robson, a Silverline tem uma proposta muito interessante, que é ajudar o cliente, seja qual for a necessidade. Então, se tu fosse falar em poucas palavras, qual é a proposta de valor da Silverline? A gente quer ajudar o cliente a proteger seus investimentos, a proteger o seu próprio legado, a construir o legado dele, basicamente. Então, a gente quer ajudar o cliente a não só proteger, mas crescer os seus investimentos, né, ao longo dos anos, através das gerações. Como o cliente pode fazer isso? O cliente tem um problema hoje, que ele já acha que está diversificado e protegido, investindo em renda fixa, em fundos de previdência no Brasil. Quando faz isso? Mas o que o cliente não sabe que não sabe quando se trata de proteção e legado? Eu acho que a gente usa aqui no Brasil, né, uma frase bem comum e corriqueira, como se diz, a blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial. É muito comum falar sobre isso, mas quando a gente fala de blindagem patrimonial, a gente está falando de descrição dos investimentos, a gente tem uma série de coisas, passa pela parte de impostos também e tudo, e isso a gente só consegue ter na Suíça. Tá? Então, por exemplo, você trabalha com os Estados Unidos também, você trabalha com o Reino Unido, você trabalha com Dubai, com Hong Kong, né? Mas a realidade é essa, a gente tem várias soluções para todo tipo de cliente, mas inclusive em todos esses países com regulamentação, etc. Porém, quando se fala de blindagem patrimonial no sentido amplo e completo dessa expressão, a gente só consegue entregar para o cliente na Suíça. Alguns amigos e clientes, outros só amigos, outros só clientes, ficam pensando isso, mas tá falando de Suíça, aí não dá, não chegou num nível que não tem como, o cara tá falando de 10 milhões de dólares. A Suíça é um lugar que é só para quem tem 10 milhões de dólares e uma McLaren? Não é. E esse é o nosso trabalho. É realmente trazer essa informação, né? Primeiro de tudo, o cliente tem que saber que ele pode fazer. Claro que é através da Silverline, em conjunto com o grupo MS Rock, que é o grupo guarda-chuva, né? Dona da Silverline. A Silverline é uma subsidiária do grupo. E a gente, através do grupo, devido aos volumes que eles gerenciam, toda a entrada que eles têm, todo o relacionamento de anos junto aos bancos suíços, a gente consegue reduzir dramaticamente os pontos de entrada, né, para o cliente. Então, por exemplo, a gente pode abrir contas para os clientes na Suíça a partir de 500 mil dólares, mas ele nem precisa de 500 mil dólares para abrir. Na verdade, ele precisa pelo menos 150 mil dólares para começar. E desde que ele consiga mostrar que ele consegue, dentro de um ano e meio, ele consiga chegar a pelo menos 500 mil dólares. Então tem todo um prazo para ele crescer esse patrimônio dentro dos bancos suíços. E algo muito importante, sem custo para o cliente. Então não tem nenhum custo para abrir conta. Quem está olhando esse vídeo vai ficar até desconfiado, porque nós não somos acostumados com tantas facilidades. E para esclarecer, fica bem claro, fazendo uma ancoragem, tá? Normalmente é 1 milhão de dólares ou equivalente em moeda local para você ter uma conta na Suíça. Só uma conta na Suíça não vai te ajudar, tá? O que vai te ajudar é blindar tudo que tu construir para que tu tenha dinheiro por toda a tua vida, e quando o dinheiro chegue na mão dos teus filhos, netos ou bisnetos, o governo não fique com quase a metade. A Suíça serve para isso. A Suíça também serve para proteger de verdade o teu patrimônio, porque na Suíça tu tem acesso a todos os mercados globais. Se não fosse suficientes esses benefícios, ao invés de ter 1 milhão de dólares ou equivalente em moeda local, é possível começar a pensar no nível máximo de proteção e blindagem a partir de 150 mil dólares. Impressionante. Vou ter que criar uma taxa, porque senão vocês vão achar que está muito barato, né? Então vou ter que criar uma taxa para que vocês acessem a Suíça. Isso é. Só que esse é um assunto. Patrimônio é um assunto sério. As leis brasileiras, que mudam todo o tempo, fazem com que tudo que tu construiu um dia seja do Estado. Eu tenho certeza que com a retribuição que o Estado brasileiro faz no nosso dia a dia, não quer dar metade de tudo que tu construiu para ele. Robson, uma outra pergunta. Uma pergunta que essa é muito boa. Quais problemas tu resolve? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é praticamente toda a necessidade financeira do cliente. Então a gente tem soluções tanto para o cliente menor, né, para o cliente que realmente não consegue chegar nem a 150 mil, né, você mesmo tem acesso a todas essas facilidades, você sabe. Então a partir de 10 mil dólares a gente tem soluções para investimentos apenas. A partir de 50 mil a gente consegue fazer outros tipos de investimentos ainda mais interessantes. Dentro de portafólios na Suíça, você tem acesso a isso também, Fábio. E depois, a partir de 150 mil, a gente consegue começar a montar portfólios dentro dos bancos dedicados, né, em contas dedicadas do cliente, contas próprias do cliente. Então, antes que nada, o dinheiro nunca passa
por nós, tá? Ele vai direto do cliente para a sua própria conta, então transferência dentro da própria titularidade do cliente, então é dele para ele mesmo. Nós somos uma Asset Management Company, onde a nossa sede global, você sabe, está em Israel. A gente tem uma operação muito grande na Suíça, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Dubai, Hong Kong, como eu mencionei mais cedo, mas então nós somos regulados nessas localidades para a gente poder prestar o serviço de proteger o cliente e desenhar o portfólio do cliente e realmente fazer o que ele precisa, que é de segurança e tudo. Porque banco é banco em qualquer lugar. Então, se você abre uma conta na Suíça sozinho, por exemplo, se você tiver seus 20 milhões, você pode ir lá e abrir sozinho, não tem problema. Só que da mesma forma como aqui no Brasil, o banco vai te entubar alguns produtos que são interessantes para ele, lembra que o gerente do banco não é seu gerente, ele é empregado do banco e ele serve ao banco. Trabalha para o banco. Exatamente. Então, esse é o propósito dele, é servir ao banco, não a você, como cliente. Então, isso é a mesma coisa que se aplica em qualquer país, inclusive na Suíça. Então, se você vai lá sozinho e abre a conta, você vai ter um gerente que vai estar te entubando os produtos que é importante para ele, tá? Claro, sempre com o veneer, né, com a cobertura de que é bom para o cliente, como eles fazem no Brasil e a gente sabe que não é. Então, assim, tendo uma entidade regulada, simplesmente com o único propósito de servir ao cliente e não ao banco, né? Então, porque aí você muda o jogo. Porque, na verdade, assim, a gente precisa dos bancos, eles têm um ambiente, né, correto para a gente proteger o cliente, tem toda a estrutura correta, a segurança correta para a gente proteger e cuidar do cliente. Mas a gente passa a usar isso a nosso favor, a favor do cliente, e não a favor do banco, entendeu? Perfeito, perfeito. O ponto fundamental dessa conversa que eu tive aqui com o Robson é que existem meios para um fim. Qual é o fim? Não pagar uma carga tributária excessiva quando não existe retorno para o social. Não deixar dinheiro na mesa. Ou seja, aproveitar as oportunidades de investimentos globais. Proteger tudo o que você construiu. Que isso significa um legado, isso significa sucessão. E por fim, é fazer o dinheiro chegar nas próximas gerações. Qual é o meio para isso? O meio para isso começa em $10 mil, vai até 150, é infinito, tanto em termos de valores, estruturas que trabalham para você. Esse é o meio. Essa conversa com o Robson é para vocês descobrir que existe um meio. Não é para você já acessar esse meio porque você não sabe como abre, como é aprovado, como é envio, como declara, qual é a legislação, o como. O que muda a vida das pessoas não é o que, é o como. Então, nos próximos passos, eu vou explicar sobre o como acessa, como usa. Eu vou mostrar minha própria corrente, minha própria conta corrente, vou abrir aqui, eu usando os dólares no Brasil, vou pagando as contas em dólares para vocês perceberem que eu já faço isso e que isso é possível. O Robson trouxe para nós um conhecimento. Agora a gente saiu da esfera de não sabe que não sabe, para sei que sei. E o próximo passo, então, é com certeza começar a agir para proteger o patrimônio. Robson, CEO da Silverline, uma empresa global, com soluções globais, focada em fazer o como. Através da Silverline, você acessa o que você quer. Proteção, sucessão, legado. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Fábio. Prazer.